Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal. Eu sou o Fábio Salomon, apresentador de um podcast que você já sabe, fala sobre carreira, empreendedorismo e liderança. A gente traz aqui executivos, empreendedores brasileiros, gente diferenciada que conta para você histórias bacanas para te inspirar no teu dia a dia, para te trazer ideias novas e para entender, como eu sempre digo, que para chegar lá, seja onde quer que seja, as linhas nem sempre são retas. A gente tem inúmeros caminhos para chegar ao sucesso. Eu tenho o privilégio hoje de receber o Emerson Serandim, empreendedor do interior de São Paulo de Matão, que aos 11 anos vendia sorvete nas ruas e hoje é o CEO e fundador da Ice Cream, uma rede de sorvetes com mais de 150 pontos de venda pelo Brasil. Emerson, um privilégio ter você aqui. Obrigado pela tua presença no Café com Sal. Vai ser uma delícia esse papo, eu tenho certeza, porque além de adorar falar com empreendedores, a gente também vai falar sobre sorvete, que é algo que eu adoro. Aliás, posso te falar uma coisa? Sobremesa, para mim, sempre foi sorvete. Eu não sou um cara muito de bolo e esse tipo de coisa. Para mim, sempre é sorvete. Mas bem-vindo. Obrigado pela tua presença. Fábio, obrigado pela oportunidade. Começar falando o seguinte. O recall mostra que de sobremesa, sorvete é lembrado em 99% das vezes. E, curiosamente, a Organização Mundial da Saúde já trata o sorvete como um alimento. Então, isso mostra um crescimento no consumo desse sorvete premium, a gente vai falar muito sobre isso. E, como diz um amigo meu, não tem como ser triste falando ou tomando sorvete. Não, então assim, você me fez um bem agora, porque eu sempre me senti um maluco, porque assim, eu vou em festas e na hora do parabéns, eu não sou aquela pessoa que pega o bolo, eu sempre recuso educadamente, claro, a não ser que seja algum familiar, que provavelmente também está me assistindo aqui, e com educação eu aceito. A minha pilha sempre foi sorvete. Mas vamos falar um pouco da tua história? Cara, me conta um pouco assim, quando eu falo com empreendedores, eu sempre gosto de ser imerso, e também quem nos ouve e nos assiste, um pouco no teu contexto de vida, né? Para a gente entender de onde vêm essas pessoas, como elas construíram essa história de sucesso. Me conta um pouco de onde você veio, o teu contexto em Matão, o teu contexto familiar, se você puder explorar aqui com a gente. Obrigado. Eu gosto muito daquela série Game of Thrones e tem um personagem que diz que nada é mais poderoso que uma história. Nada supera uma história, né? Eu tenho muito orgulho, orgulho da minha raiz, da onde eu vim. Meus pais, filhos de imigrantes, meu pai, família italiana, meu avô, pai da minha mãe, veio um pau de arara da Bahia, de Juazeiro para Catanduva. E estando ali em Catanduva, tem uns vilarejos, inclusive, que até hoje eu vou lá fazer um rap com os amigos. O ex-sócio do meu avô vai lá e fala: Nossa, você é a cara do seu avô. E toda vez Você ainda tem essa conexão. gosto disso. Eu passei um tempo fora estudando, passei um tempo na Itália, nos Estados Unidos. Eu falo que eu moro no mundo, mas meu lar, onde eu reconheço minhas origens, minhas raízes, é o interior de São Paulo. Meu pai de Itajubi, minha mãe de um vilarejo ali do lado de Catanduva, chamada Boa Sorte, vilarejo, se casam e um belo dia resolvem pegar um trem e desembarcar de madrugada na cidade de Matão. Por algum motivo específico? Matão, naquela época, vivia o auge da indústria, né? Citrosuco, Baldan, Marquesan. Então você tinha a indústria na área de laranja e tinha essa indústria de implementos agrícolas crescendo muito, né? Pra você ter uma ideia, acontecia alguns episódios lá que seria engraçado de ver hoje, né? Donos de empresa saindo no soco, disputando ônibus vindo do Paraná. Então, uma terra de muito paranaense, né? São Paulo também teve muito isso. Vinha ônibus lotados de gente querendo trabalhar e os donos das indústrias pegando a tapa para, não, esse ônibus aqui é meu. Então, para você ver o nível de crescimento. Sim, que a cidade, né, de Pujã, sempre foi uma cidade muito forte na área da indústria. Meu pai carpinteiro, de mão cheia, e desembarco em Matão de madrugada na estação ferroviária. Eu tenho uma nostalgia, eu adoro andar de trem. Eu peguei ainda quando adolescente essa época de trem.
E aí conseguem pouso em um bar, um pouco ali para cima ali da estação ferroviária. E minha história começa onde? Minha mãe grávida já, né? Dentro da barriga dela, ela começa a fazer sorvete naquela máquina antiga. Aquela máquina a pá. Você Sim. deve ter visto essa Sim, máquina. sim, sim. Haja visto que é uma máquina muito boa, mas é uma máquina muito artesanal, né? Meu pai no dia seguinte já consegue emprego, para você ver como a gente estava falando que era Oferta, né? a oferta, né? E minha mãe fica trabalhando nesse bar por um tempo, fazendo sorvete, fazendo salgadinho e ajudando ali no bar, e meu pai trabalhando. Uma vida muito difícil, né? Eu lembro assim, as lembranças que eu tenho de criança. Eu não tenho amigo de infância, olha que interessante isso, porque aluguéis caros, subiu o aluguel, inflação, sei, naquela época, né? Claro. E sobe o aluguel, tem que trocar de casa. Então eu lembro de ter passado por muitas Ia casas. pulando de galho em galho. Exatamente. Desde criança, eu sempre, assim, a minha mãe sempre falava, você é do contra. Eu sempre me via muito diferente. Então, por exemplo, eu me lembro assim, com 8, 9 anos, eu indo para aquelas reuniões, um monte daquelas velhas coroca, fazendo reunião de Tupperware. Sim, E, tapué. né, e tinha aqueles encontros e premiações e venda e revenda, e eu lá, já meio que sem entender, mas estava lá. Me lembro depois de vender perfume por catálogo, e eu falo que quem conta história não mente. Eu lembro de você esfregava o pulso para sentir o cheiro do perfume, vendendo para as professoras. Entreguei folheto na rua e sempre fui apaixonado por sorvete. Eu falei, cara, acho que eu vou vender sorvete. Cheguei numa sorveteria lá aos 11 anos, perguntei como que era. Então, explicar, é um carrinho, né? Tem 4 placas. Essas placas ficam em freezers para ficarem congeladas. Coloca as placas no carrinho, lota. Naquela época, o preço do sorvete de leite era diferente do sorvete de água, os picolés. E tinha um picolé que era o brilho dos olhos, que era o esquimo. O picolé esquimo era... Sim, isso é a paixão do meu pai até hoje. O picolé esquimo era mais caro. Esquimo coco. Ele. Exato. Tinha um muito famoso no interior que era o babalu. Babalu. Nata recheado de morango ou uva, né? E aí eu começo a vender picolé e geralmente os meninos que vendiam tinham ali no máximo 2, vamos falar o termo hoje empresarial, giro de estoque, né? No máximo eles trocavam 2 vezes, então pegavam um carrinho, lá para as 4 da tarde, estava terminando aquele carrinho, o sorveteiro vinha, o dono da sorveteria vinha com a perua, trocava aquelas placas, completava o que precisava, e eu geralmente fazia 3 trocas no dia. Então eu já me saía muito bem. Por causa da tua capacidade de vendas. E foi tranquilo, desculpa a pergunta, mas assim, um cara de 11 anos, uma criança de 11 anos chegar num balcão nessa loja e falar assim, escuta, eu quero trabalhar aqui. Como é que te receberam? Eu já fui grandão, né? Então tenho 2 metros e aos 11 anos já era grande, né? E assim, ó, eu vou te dizer com toda a honestidade do mundo, nós nunca passamos fome, né? Eu passei muita dificuldade, mas tenho muito orgulho da minha história. Era uma forma de ganhar um dinheirinho, né? Uma forma de também ajudar meus pais. Pra você ter uma ideia, meu pai e minha mãe contam que com 1 mês de vida, eles iam aos finais de semana catar laranja. Minha mãe estendia um lençol embaixo do pé de laranja e eu ficava ali e eles para complementar a renda. Então sempre foi uma vida sofrida, uma vida difícil. E isso me mergulha muito da minha origem, da minha história. E era gostoso, cara. Eu via isso como uma diversão, assim. Não via como uma. Lógico, eu não tinha obrigação de dar esse dinheiro em casa, né? Mas eu via isso de uma forma muito gostosa. Eu imagino que você interagia com muita gente, passeava Demais, pela cidade. demais, Isso é muito gostoso para alguém que eu tô percebendo demais. pelo teu perfil. Andava, bom, eu nasci em Matão, sou matonense, mudei para Catanduva tem 20 anos, né? Eu falo que eu sou matonense com o coração catanduvense, né? Eu reconheço hoje Catanduva como meu lar, mas eu nasci lá em Matão e tenho um orgulho. Então a estratégia era sempre assim:
ou encontrava algum evento, saída de estádio, uma vez, por exemplo, finados, eu encostei meu carrinho na porta do cemitério e estava vendendo 10 centavos mais barato, os caras que iam me bater, os caras maiores, tal, mais velhos, que tinham senhores também que vendiam, né? E quando não tinha evento, era... Outro dia brincaram comigo, será que você sabe assoviar ainda? Se tivesse aqui, eu ia mostrar. E no apitinho, né? E fazendo a venda, mas andava muito. Mas eu tenho 2 episódios para te contar. Um episódio foi um dia que as vendas estavam muito, mas muito fracas, cara. E tava um sol de 49 graus. Mas ninguém nem saía na rua, né? Sim, as pessoas não tinham nem coragem de aquela sair na história que você frita ovo no asfalto. Sim. Cara, eu vi uma sombra, aquela sombra olhou pra mim e falou, véi, eu encostei o carrinho, eu também picolei o carrinho inteiro, cara. Inteiro? Você consumiu o negócio inteiro. Aí eu lembro que eu cheguei pro dono da sorveteria e ele falou assim, olha, tinha um caderninho, né? Ele falou, olha, hoje você foi no preju, mas você é um bom menino, vai embora. Essa fica por conta. Essa fica por conta. Então você tinha prestígio lá com a turma. Então acho que aí começa essa minha paixão por vendas, né? Eu não sei te dizer se isso é técnica, se isso é dom, mas eu sempre me comuniquei muito bem, né? Fui coroinha, depois fui professor de coroinha, professor de catequese, depois profissionalmente também fui professor. Então, comunicação sempre foi uma facilidade, né? Esse ponto de ser professor, eu acho super interessante, porque normalmente a gente vê histórias de empreendedorismo, por exemplo, não exatamente como a tua, mas você vê lá, o Emerson, com 11 anos, em Matão, vendendo sorvete na rua, automaticamente ele já pulou, claro, com trabalho, com dedicação, subindo e descendo, ganhando, perdendo, para ser um cara super reconhecido no mercado de sorvetes do Brasil hoje. Não foi exatamente assim, né? Você teve um caminho no meio disso. Vamos imaginar assim, ó, as pessoas imaginam, primeiro, parabéns pelo sucesso. Quem faz sucesso é Ivete Sangalo. Cobra 600 mil reais um show, Gustavo Lima, Jorge Mateus, a gente trabalha, Sim. né? É até normal de se entender. As pessoas entendem como um negócio sempre crescente, né? O máximo faz assim e tal. E eu brinco que é assim, ó. As pessoas fantasiam muito, né, com a vida Né? do empreendedor. Faz um nó para ir subindo. Da venda de sorvete, eu vou para entrega de folheto, auxiliar de pedreiro, auxiliar de autoelétrico. Aí entrei para fazer um curso de informática, na época na Microlins, né, do Semenzato, que foi uma das primeiras franquias que teve. Começo a trabalhar lá, o dono da escola fala o seguinte, você vai entregar folheto e se vier alguém dos folhetos que você entregou, eu vou te pagar uma comissão X. E soltou 10 caras, 10 meninos fazendo isso na cidade. Qual foi minha sacada? Não vou entregar 1000 por dia. Vou entregar 100. E desses 100 eu vou converter 10. Então eu escrevia meu nome no folheto. E ao invés de simplesmente te encontrar na rua, assim como acontece hoje em dia, simplesmente um panfleteiro te dá um folheto, falava, tudo bem, qual é o seu nome? Fábio, eu me chamo Emerson, eu sou da Microlins Informática de Matão. E a informática é o que vai dominar o mundo. Eu não sei qual é a tua profissão, mas você precisa saber informática. Com esse folheto aqui, você pode falar que o Emerson, que trabalha lá, te entregou esse folheto, eu vou te dar 50% de desconto no curso. Então, eu consegui aquilo que a gente chama de ser mais efetivo. A um ponto que pessoas entregavam 1000, 2000, 5000 folhetos, eu fazia 100, 150 no dia, mas já com approach. Veja, ninguém me falou isso, ninguém me treinou. É uma coisa instintiva. Toda. Exatamente. Aí vou fazer faculdade, não tinha condição de fazer uma escola particular. Acho que você entende que ali em 98, 99, era uma discrepância, tipo, particular para o estadual. O pobre não tinha acesso a fazer uma faculdade como hoje se tem cursos a 190, EAD, você tem, democratizou-se o acesso, estava né? num período de transição ainda, né? Era o governo FHC, políticas financeiras ali Exato. começando a rodar, mas isso ainda não tinha tido reflexo
em todas as classes, vamos dizer assim. Provavelmente você foi o primeiro da tua família, um dos primeiros a ir para a faculdade. Sim, tanto é. E outra, eu lembro da nota de R$ 1. Essa nota de R$ 1 era quase se falar US$ 100, né? Tipo, a expectativa de uma criança vem de uma nota de R$ 1. E aí eu vou fazer FATEC Itaquaritinga, campus Unesp, processamento de dados com ênfase em administração. Influência desse papo de microlinks? Não, Não? eu queria ser jornalista. Eu queria ser apresentador de telejornal, tipo um William Bonner da vida, assim. Mas era um caminho que estava longe para mim, né? Fazer uma faculdade estadual em Bauru, Unesp, muito longe, uma estrutura para se manter e tal. E tem uma frase que fala que você não consegue sonhar aquilo que você não imagina ou vê, né? Eu falo pra você assim, sonha com um Titanossauro Rex. Você nunca viu um livro, você não tem uma referência. O que é esse Titanossauro? Um T-Rex você pode até sonhar, você tem a referência dele, né? E aí, como melhor aluno, estudando naquele sempre escola estadual, ainda curso noturno, que era aquele regaço, sempre fui meio bagunceiro também. Pregador no olho. Mas eu era muito, sabe, de pegar a matéria, exato. Vou para a faculdade, já na faculdade começo a dar uns passos em direção à didática, a dar aulas, porque eu já tinha feito isso, né? Então, achava inclusive que iria seguir o caminho acadêmico. Fiz 2 pós, fiz 3 mestrados, eu achava que eu ia seguir a área acadêmica. E em determinado momento, dando aula em escolas de cursos profissionalizantes, como o Senac e tal, acontecem 2 coisas na minha carreira. Sou chamado para dar aula particular para as pessoas muito influentes de Catanduva. Exemplo, você tem lá uma pizzaria e está precisando melhorar a sua performance em planilha. Eu era muito bom em Excel avançado, planilha dinâmica. Hoje você pega uma empresa, esses executivos, mesmo com um RP, cada um tem lá a sua planilha, cada um sabe fazer aqueles cálculos específicos. Então eu começo por aí. Mas Excel era distante, né, do conhecimento de todo mundo. E quem conhecia mesmo Excel e Excel avançado se diferenciava. Então eu comecei a dar aula para bancários, comecei a dar aula para empresários. E aí, quando eu falo que houve esses 2 momentos, houveram 2 momentos, né? Esses empresários notaram em mim, além da capacidade didática de dar aula para eles, peraí, vem uma empresa também. Vem dar um treinamento. Fica interno. Vem dar um treinamento, vem fazer não sei o que tal. Um me chamou para treinamento, o outro me chamou para fazer consultoria de um loteamento, o outro me chamou para dar consultoria de marketing, onde eu fui diretor por 5 anos, de uma pizzaria. Veja, eu ensinava ele a mexer no CorelDRAW e Photoshop, que era um curso, você deve lembrar, que era um curso que eu ensinava na época. Ele falou, cara, eu não vou aprender não. Eu vou trazer você para dentro para a gente começar a criar isso. E, paralelo, fazendo essas pós, esses mestrados, eu começo a dar aula em faculdade, pós, muita palestra também. Então, eu estou aqui com o braço acadêmico seguindo e entra o viés da consultoria. Por que eu estou te contando essa história? Porque você falou o seguinte, a gente vê, infelizmente, muitos professores que dão aula por complemento de renda. Sim. E eu amava, tanto é que eu amo palestrar, eu amo quando sou chamado para dar uma aula numa pós, numa faculdade e tenho agenda, eu amo dar aula. Então aconteceram esses 2 caminhos paralelos. E eu percebia que os próprios alunos me davam esse feedback, Fábio. Olha, professor, o bom é que você fala algo, então, exemplo, eu dava aula de administração, de marketing, de estratégia, de logística. Então eu ia falar de logística, eu falava para eles de SKUs, a quantidade de itens que eles falavam assim, é diferente a sua aula, você traz a prática aliada à realidade. Eu ia falar de TGA, Teoria Geral da Administração, além de falar de Taylor, File e Ford, eu dava exemplos práticos. Você tangibilizava aquilo para a realidade da E outra coisa que eu fazia também, né?
acho que todo professor tinha que fazer isso. O McDonald's foi uma escola muito boa para mim. Além do Mac, tiveram outras empresas, mas eu tinha uma amizade com o gerente do Mac de Catanduva, pegava meus alunos e fazia tour com eles no McDonald's. Então eles conheciam como era a área de atendimento, como que era a área lá no fundo do funcionamento. Então veja, pegar uma empresa, referência, líder no varejo, líder food Que tem a service, conhecida Universidade do Hambúrguer. Né? não é? Então isso agregava muito aos alunos. E aí, até que esse corpo de consultoria ganhou mais força, eu montei meu primeiro escritório de consultoria, depois eu montei uma agência de publicidade integrada com esse escritório, montei uma escola de cursos profissionalizantes. Aí, nessa altura, eu já dava consultoria para loja de imóveis, loja de joias, artigos esportivos, imobiliária. Eu brinco que, se eu parar para pensar, acho que só funerária eu não dei consultoria. Quer dizer, mestrado nenhum e você fez 3 poderia te ensinar esse tipo de coisa. Você for ver a gama de setores, vamos dizer até de setores, porque acho que de repente está até um pouco mais focado no varejo, que também de alguma forma impactou Mas também tinha no indústria. futuro, mas também tinha indústria, etc. E tal, quer dizer, mas o nível de aprendizado e imersão que você teve nesse tipo de negócio é algo que nada mais dá do que consultoria, isso é um fato, né? Existem as dores de ser consultor, né? Quem é consultor sabe, mas também te dá uma gama de aprendizado absurda. Por isso que eu não gosto de empreendedorismo de palco. Gente que sobe para palestrar para não sei quantas mil pessoas, para falar, para fazer lançamento para não sei quantas mil pessoas, para te propor a fazer um lançamento do nada. Não, só lança para você ver como que é e você vai pegando o jeito. Eu não concordo. Sem esse lastro. É a minha opinião. Sem o lastro. Porque as coisas para mim, ô Fábio, elas têm um peso. As coisas precisam ter significado para mim. Eu adoro literatura, poesia, música. As coisas precisam na minha mente fazer algum sentido. Mexer contigo. Isso significa propósito. Se não tem propósito, não tem por onde. Por isso que eu também não gosto de sistemas guru, mentor, coach. O que você acabou de me dizer, mestrado, curso nenhum, e ia me ensinar o que eu aprendi. As coisas mais importantes, mais valiosas que eu trago de ensinamentos para a vida e também profissionalmente, eu ouvi de pessoas que não me cobraram R$1. Emerson, vou te falar uma coisa. E foi sutil. Ele não falou assim, ó, pega papel e caneta e anota essa lição para sua vida. Numa conversa informal, ele me falou uma coisa e aquilo, cara, eu nunca mais esqueci. Isso é amor, né? Separar para falar isso para os outros. Eu te falo por experiência própria, a gente já conversava aqui. O nosso pod começou há pouco tempo e você tem pessoas que fazem parte da tua vida, mais próximas, às vezes mais distante, e o que tem de gente fazendo não só feedbacks positivos, mas feedbacks construtivos, que você sabe que vem de um lugar legal, e você também tem a humildade de estar lá para ouvir e implementar aquilo. Esses são os maiores ensinamentos que eu tive até agora em relação ao que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Você falou uma palavra que norteia muito o que eu falo de empreendedorismo. Eu falo isso em toda entrevista que eu posto, em todo podcast, em toda palestra. As pessoas sonhem grande. Sonhem grande. O sonho grande e o pequeno têm o mesmo tamanho. Então sonhe grande, mas começa pequeno. Eu quero ser dono da maior rede de concessionárias de carros do mundo. Pega o teu carro, vende, troca, compra 2, vende, troca, aluga um lugarzinho pequeno, começa. Eu quero ter uma rede de supermercados. Abre uma quitanda na garagem da sua casa. As pessoas não sabem dar o primeiro passo. Tem uma frase que é minha, mas não é patenteada, pode usar. Uma caminhada de 1 milhão de passos começa com um passo. Então as pessoas elas querem ser grandes, elas olham o Emerson hoje, mas eu tô te contando aqui, ó, um pouquinho, no curto espaço de tempo, tudo que eu fiz para chegar. Uma frase que eu ouvi: Emerson, o dinheiro está aqui. Ele falou assim para mim, tranquilo, nem ele sabia o quão genial ele estava falando como naquele momento. Se fosse momento. o mestre dos magos, lembra? Que vem, solta uma frase e desaparece. O dinheiro está aqui. Ou seja, não é o sorvete, não é a consultoria, não é a venda, é a sua cabeça. E tem um curso, não sei se você conhece, que eu fiz, que eu falo que eu trocaria todos os cursos por ele, que é o Empretec. Não conheço. O Empretec ele é um curso que quem distribui no Brasil é o Sebrae,
Ele foi criado pela ONU. Pós-guerra, a ONU fez uma série histórica e fez uma comparação de 10 países. Por que esses 10 países conseguiram se recuperar e por que esses 10 países não se recuperaram? Até então especulava-se que era por dinheiro, por cofre público, né? Tem mais dinheiro ali. Não. Identificaram que esses 10 países que mais conseguiram se reerguer foi a sociedade civil. Tinham homens ou mulheres com espírito empreendedor que fizeram a diferença. É o que você está vendendo no teu podcast. Então, esses 10 países, eles estudaram essas pessoas e o Empretec trabalha 10 CCS, características e comportamento empreendedoras. É um curso muito mais comportamental, né? Muito mais emocional, atécnico. Isso é um curso de imersivo, uma semana. Eu tenho tatuado no braço, inclusive, o símbolo do Empretec. E quem fez, quem conhece, sabe. E até para você, que é um cara super despojado, antenado, inteligente, seria voar num curso desse. Poxa, que dica maravilhosa. Obrigado. Depois a gente vai fuçar aqui e coloca no ar, viu, Borel? A gente procura o link aqui, depois a gente... Quem distribui no Brasil é o Sebrae. E são em datas específicas, cada Sebrae de cada cidade abre uma turma do Empretec. Ótimo, bela dica. O Borel que é o nosso mestre aqui da edição, ele vai colocar, espelhar aqui pra gente, ó. Olha aí, Empretec. Olha lá. Principal programa de formação de empreendedores do mundo, um seminário intensivo criado pela Organização das Nações Unidas, ONU, promovido em 40 países, exclusivo do Sebrae no Brasil. Tá aí a dica, vamos atrás. Muito bom. Esse é o símbolo que eu tenho tatuado no braço. Esse da Empretec. Olha o impacto que isso teve, hein? Então, eu tô te contando uma história e aí você falou, né, de implementar. Então, você tem uma boa ideia, a pessoa vai em busca de dinheiro. Não, peraí, valida. Você acha realmente que a tua coxinha é boa? Então tá, faz umas 5 aí, frita, vende pra nós. Conquista a tua casa, depois o prédio, depois a rua, depois o quarteirão, depois o bairro, a cidade. Só toma um cuidadinho aí, Fábio, importante. Santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes os familiares, por exemplo, da minha família, eu fui o primeiro a empreender. O meu pai e minha mãe ficaram... Não é que eles não queriam, eles ficavam preocupados, porque na cabeça do meu pai, assim como ele, eu tinha que ter uma profissão, marceneiro, pedreiro, pintor, sei lá o que não é demérito nenhum, pelo contrário, tem ótimos profissionais, e que inclusive está em falta no mercado, e esses caras ganham muito bem, né? E entrar e ter uma carteira registrada. O sonho do meu pai era esse. Então, quando você fala, vou empreender, peraí, como é que é isso? Como é que funciona? Como é que você vai se manter? Onde vem o dinheiro? Onde você vai morar? Um dia você vai ganhar, outro dia você não vai, né? E é importante falar isso. Empreender não é para todo mundo. Por isso que eu falo, por isso eu defendo um termo chamado intraempreendedorismo. Você pode empreender dentro do seu trabalho, sendo diferente, criando projetos, criando ações, empreender com outro CNPJ. E os melhores empreendedores foram os melhores colaboradores. Você tocou num ponto fundamental. As pessoas têm essa ideia, até porque assim, pós-pandemia, surgiu um incômodo muito grande das pessoas com o status quo em relação a diversos aspectos, né? Relacionamentos pessoais, o que elas estão fazendo da própria vida. Todo mundo virou filósofo e introspectivo, né? Isso, e se questionou de tudo. Exatamente, excelente ponto. E aí vem a questão do empreendedorismo, que é o empreendedorismo que você falou, tem o de palco, né? Mas tem o que se consome na revistinha, e o que se consome no timeline ali da internet, que sempre vai te passar uma mensagem no seguinte sentido, querendo ou não, aberto ou não, saia, largue tudo que você está fazendo para abrir algo seu. Nunca vendendo essa questão do intraempreendedorismo, que hoje, para quem recruta, que é o meu caso, que para quem recruta, como é o meu caso, é uma das principais competências exigidas para qualquer executivo hoje no mercado, até porque você está num mercado de escassez hoje. No Brasil, na América Latina, até em vários lugares do mundo. Então, em função disso, se você não tiver atitudes empreendedoras e conseguir fazer mais com menos, ideias criativas, testes importantes e coragem para experimentar, você não chega a lugar algum, ou não pelo menos ao lugar em potencial que você poderia chegar. É um ótimo ponto esse. Valida.
né? Outro dia eu tava num barzinho e passou a moça e falou assim: Oi, com licença, eu venho vender felicidade pra vocês. Quantas doses vocês vão querer hoje? E ela tava vendendo brigadeiro. E a gente comprou uns brigadeiros, uns bolos no pote. Cara, antigamente, olha só, vamos colocar a época dos meus pais, né? Eu sou da década de 1980, eu nasci em 81. Hoje, as barreiras de entrada, Fábio, elas estão praticamente nulas, tá? Veja, vamos imaginar que em 80, meu pai quisesse montar um negócio de sorvete. Ele ia precisar comprar 2 ou 3 máquinas, ele ia precisar alugar um lugar, ele ia precisar montar uma loja e sequer ele tinha onde morar, sequer ele estava começando a vida Um dele. plano de mídia caríssimo, porque como é que ele ia comunicar essa marca? Exato. Hoje, eu falo isso, cara. Você compra. Se você quiser, eu ensino uma receita que nem máquina precisa. Você faz um liquidificador. Uma receitinha básica aí, ó. Um pouquinho de maisena ou qualquer outra coisa para dar liga. Ou se você quiser um sorvete base de ovos. Häagen-Dazs, por exemplo, base de ovos. Eu falo isso porque não é todo mundo que gosta do paladar à base de ovos. Tem gente que sente, tem gente que não. Uma liga ali, liquidificador, leite condensado, creme de leite, saboriza, bate, joga no recipiente, congela, espera, batedeira, pote e vai vender. Se vender 10 potes por dia a R$ 20, você fez R$ 200. Mas as pessoas não querem começar assim. Ah, então empreender não é pra você. Entende? Então veja, aí eu começo a ver esses potinhos, abro uma conta em qualquer desses delivery da vida. A gente sabe qual é o mais famoso, não vou fazer Sim. merchan de graça aqui pra ele. Claro. Me patrocina que eu faço merchan de graça. Aqui também, estamos precisando de patrocínio, inclusive. Exatamente. Obrigado. Então, acabou a barreira de entrada. Na minha casa, eu começo a vender sorvete. E vender de igual para igual com Ice Cream ou qualquer outra rede ou qualquer outra loja. Então, eu até falava isso em um outro podcast. Mas tem qualidade meu produto. Qualidade não é mais diferencial, Fábio. É o mínimo exigido. Qualidade não é mais diferencial. Até porque o público hoje é muito mais sofisticado do que naquela época. Qualidade é o mínimo. Mas você concorda como as coisas ficou mais competitivo? Por exemplo, na minha cidade acho que tem 25 açaís só para 100 mil habitantes, entre lojas e só delivery. É muita coisa. Sim. Mas não tem barreira de entrada. É um mundo mais complexo, mais competitivo, mas ninguém vai te impedir de fazer nada. Não. Então, o Brasil, ele é um país, eu falo sempre isso, ele é um país, o Matarazzo falava isso no passado, né, quando ele chegou, imigrante, ele falou assim, é um país que falta muita coisa, onde falta muita coisa, tem muita oportunidade. Então, o Brasil, a gente sabe que tem uma carga tributária toda complicada, e o que vende sorvete para estados diferentes, cada estado é uma tributação. Cara, é um parto. A gente sabe das reformas que o Brasil precisa, não estou nem entrando em campo político, entrando em campo administrativo mesmo. Mas é um país de oportunidades. Sim, também falta caráter, né? Para um muita gente, quem país- for bacana vai ter espaço É também. um país que permite que um moleque de 11 anos, sonhador, que eu sempre fui sonhador, eu sempre... Eu não estou falando em tom de dinheiro, não. Eu tô falando em tom de Voar. Cara, sucesso pra mim, a gente vai amadurecendo, né? Eu acabei de fazer uma viagem com meus filhos agora, acabei de formar um filho. Sucesso é você tá com os seus, é você ser feliz, tá com a tua família, sabe? É você... Eu não consegui logística de voo pra cá, então eu saí de lá meia-noite ontem. E Eu sou testemunha, pessoal. você não me viu aqui apático. Eu tô com todo o prazer aqui do mundo e porque é o que eu amo fazer. Então, assim, A gente agradece. por que eu não gosto de empreendedorismo de palco? É gente que treinou uma fala para falar o que não fez e o que não talvez nem goste. Cara, você fazer um curso que mudou a tua vida assim, não tô dizendo para ninguém precisa tatuar nada. Mas você tatuar algo é porque realmente aquilo Te impactou. te impactou, sabe? Então aí eu vou lançar uma analogia que eu nunca lancei.
tá faltando as pessoas tatuarem mais coisas. As coisas estão muito superficiais. E pra mim, as coisas superficiais não fazem sentido. Que conecta com o papo do teu propósito. Exatamente. As coisas pra mim precisam ser profundas. As coisas rasas, elas não me atraem. Eu não vou entrar num projeto, seja o que for, pra simplesmente falar que eu tô lá. Eu prefiro... Eu vi isso num filme. Onde você não pode ser completo, deixa o seu não bem claro já de cara. É melhor do que você fazer uma meia boca ali, né? E pra mim isso não combina. O que não é meia boca é a tua história, ou a retomada da tua história com sorvete. Quando é que isso voltou na tua vida e como? Perdão. Ainda na consultoria, em 2006, eu tô ali zapeando a TV. Canal aberto. Amaury Júnior. Meu amigo, estamos aqui em Campos do Jordão e a Nestlé trouxe um negócio maravilhoso. Uma pedra congelada. Pedra congelada? É como se tivesse falado assim, atenção, foi descoberto que existe vida fora da Terra. Pra mim era aquilo. Sim. Que eu sempre amei sorvete, vendi sorvete, mas aí já tava enraizado, enviesado em consultoria, em aulas, né? Falei, cara, tem que ir pra Campos. Mas a vida não tinha engrenado ainda. Custava R$600. E aí eu fui um dos primeiros caras da minha cidade, acho que fui o primeiro, posso afirmar isso. Você lembra de um programa chamava Flash? Que ele criava animações para site, fazia Sim, sites o programa também. Flash, sim. Não, Flash. tinha pensado em TV, sim, o Flash, Eu fui claro. o primeiro cara... Eu lembro de pipocar na minha tela, atualiza o Flash. Toda vez. Exatamente, isso é um saco, É um né? inferno. Eu fui o primeiro cara a fazer sites em Flash. E eu fui numa empresa que eu dava consultoria e falei, cara, vamos fazer um site. Eu falei, mas site? Que naquela época, eu até tava conversando com um amigo, falei, Alan, você tem noção... E um abraço para ele, meu personal. Eu falei, você tem noção que há poucos anos, aqui recente, vinha aquele cara te vender a lista telefônica? E você tinha que comprar o maior espaço para se destacar. Você lembra disso? Sim, claro. A gente tá falando de um negócio que 10 anos no máximo, né? Escuta, outro dia a gente teve uma comemoração familiar. É como se fosse um inimigo secreto. O meu pai, que é um super gozador, apareceu com um guia 4 rodas, cara. Deu pra pessoa de presente, tudo amassado de presente. Imagina o que você faz com isso. Mas é nostálgico, né? Totalmente. O cheirinho daquela folha. É nostálgico. E... Então não tinha essa tradição ainda, né? Criar um site. Tanto é que hoje as empresas investem muito mais em rede social como Facebook, Instagram, TikTok, do que o propriamente dito site, né? O www, né? Eu lembro que ele me deu 3 cheques de 200, 30, 60 e 90. Eu pedi para ele rasgar o primeiro de 30 para fazer à vista. Eu fui lá e comprei a excursão. Isso em 2006. Fui para Campos do Jordão. Cheguei e vi aquela pedra congelada. Cara, aquilo foi mágico para mim. E não saíra da minha cabeça aquilo. Mas a vida tocou. Claro. Tô dando consultoria aqui, procurando uma funerária, mas ninguém me contratou. Tô dando consultoria aqui, tô dando aula ali, a coisa tá indo. Montei a agência de publicidade, entro para algumas redes de sorveteria, colocando o know-how, tá? Até então, o que eu entendia do sorvete era tomar. Colocando know-how de logística, de gestão, administrativo, marketing. Meu principal ativo, acredito eu, é essa capacidade que eu tenho de me relacionar, formar pessoas, treinar para vendas, fazer venda ativa, é isso. Coordenava a equipe de vendas, chegava numa loja, por exemplo, aumentar faturamento. Então, trabalhei em grandes... Olhar esses gargalos e atacar. Trabalhei em grandes redes. Em agosto, fui diretor de uma rede grande, 3 anos. Em agosto de 2013, eu me desligo dessa rede. Em novembro de 2013, eu tenho uma meningite rara. Caramba. Fico em coma, passo pela UTI, tenho uma experiência quase morte, volto,
Opa, Deus tem um propósito pra mim. Tô aqui por um motivo. Tem um motivo. Me volta num sonho, me volta uma loja, é assim, tô te falando isso, palavra de homem, mais que juro por Deus. Veio a loja na minha mente, como era a loja, a cor, como eram as coisas e tal. Veio o sorvete na pedra e eu sonhei que a gente jogava a bola de sorvete pro alto. Ah, é? Eu sonhei que a gente, Você fazia embaixadinha com sorvete? É isso? em Marabari com Malabar. sorvete. Ah, sim. Aí eu fui na cozinha de casa, comprei um pote de sorvete, peguei 2 colheres de arroz, manchei toda a cortina, fui jogar bola pro alto, falei, nossa, cara. E hoje a gente faz isso assim com maestria. Uma das coisas que a gente faz na loja, a gente faz malabar de sorvete. Eu fui gravar um programa de TV e falou, mas você não sabe fazer ainda? Eu falei, o mestre nunca pede a... Mentira, você faz. Você pega as espátulas e a gente faz a bola de Você sorvete. já tinha essa manha de cozinha em algum aspecto? Não, Não, zero? zero. Quer dizer, você não fazia nada na cozinha? Não, nada. Zero? Nada. Cara, inacreditável. Mal fazia miojo. Olha só. Aí eu fui entendendo o universo de sorvete, até uma coisinha rápida para falar. Hoje o sorvete é uma aulinha básica. Ele tem 3 características: gordura, açúcar e ar. Porque um sorvete que vai muito ar, esses sorvetes soft, mais gordurosos, ele vai ar para poder render mais, né? E aí quando você vê, você deve ter pego algum pote, comprado algum sorvete que esqueceu de derreter, você vê aquelas camadas da gordura. O meu sorvete, ele é uniforme, se ele derreter, ele vira como se fosse um leite saborizado, mas você não vê aquela decantação, né? Aí fui estudar, aí fui a fundo, né? Falei, pô, peraí, vai ter que ser sorvete. Não pode ser soft, porque eu venho dessas empresas, parece que eu copiei. Aí me vem à tona o sorvete na pedra. Aí eu determino 3 parâmetros, e são os parâmetros que é o tripé da Ice Cream hoje. Eu tenho que ter um sorvete de qualidade, a pedra tem que ser uma experiência de consumo, por isso que é o Marabari. Tem uma foto icônica no meu Instagram, uma menina assim encantada vendo fazendo sorvete na pedra, sabe? E a loja tem que ter experiência. Uma loja. Desculpa te interromper. O Borel, vamos colocar a Scream aí, o site, só para o pessoal visualizar aqui. E se colocar meu Instagram, vai ver essa foto. Ou o Instagram do Emerson. Se você colocar. Enquanto a gente vai conversando, Instagram, o Borel Instagram/Serandim, S navio no final, Emerson com 2 M's. O Instagram.com/Serandim, Serandim com navio no final, e Emerson EMM, com navio no final também. Vou mostrar. E tem essa foto icônica dessa menininha babando assim, sabe? E aí eu trouxe também já o conceito do varejo sensorial. Eu já era um estudante do varejo, né? Cheiro na loja, essência, som, interagir com o cliente. E isso foi o tripé. Mas o guarda-chuva, olha aí. Olha essa foto, cara. Espetacular. Cara, essa foto Pensa em é alguém icônica. apaixonado, né? Essa foto foi na primeira loja, sou eu que estou fazendo esse sorvete. Não é icônica essa foto? É demais. Espetacular. A expectativa dela. É demais, demais. E aí, Maravilhoso. por que eu te falei essa questão do sorvete? O que se tinha antes do advento das gelaterias, tá? Hoje nós somos a maior rede de sorvete premium na pedra. Explica o que é gelateria versus rede de sorvete. Isso, vou explicar. Por favor. Borel, se a gente puder botar o site da Screamer, ser legal para o pessoal visualizar, te agradeço. O gelato, icecream.com.br. O gelato, ele é tradicionalmente italiano, onde são melhores matérias-primas, gordura, açúcar, e um bom sorvete ou um bom gelato é a combinação perfeita de gordura, açúcar e sabor. Vamos entender uma coisa. Sem açúcar, você tem que apelar pelo adoçante. Aquele gosto horrível do aspartame. Exato. Ou então você entra com um sódio para calçar isso. Então você tem 2 problemas. Então o açúcar é bom, na medida. O problema é que as sorveterias que nós tínhamos no Brasil,
até o advento das gelaterias, eram sorvetes com baixíssima qualidade. Cara, é verdade. Eu fui com a minha esposa uma vez para a Itália e nós experimentamos lá o gelato pela primeira vez. Cara, e ela não era uma pessoa de sorvete. A gente pega as fotos dessa A época. hora que você voltou pro Ela tá o Brasil e tempo não inteiro tinha algo com o braço igual, escorrendo por causa de tomar. lá na Itália, quando eu te falei que a OMS trata o sorvete como alimento, na Itália é comum a gente comer a gente pega um brioche, corta no meio, mexe 3 bolas de sorvete e come aquilo. Você até troca por uma refeição, tá? Então, o sorvete tem esses sorvetes muito carregado de gordura, muito carregado de açúcar, muito carregado de ar, que é espumeira na boca, né? E o gelato, que é um sorvete italiano de mais qualidade. O sorvete premium, não posso dizer que ele está no meio, ele tem qualidade tanto quanto o gelato, com características diferentes, seja na gordura, seja no açúcar. Qual o diferencial da Ice Cream? Todos os nossos sorvetes, todos de linha, são 50% menos açúcar, menos gordura. Isso é a minha fórmula. Aí eu fui para Itália. Você falou, e a tua experiência? Fui para Itália, me formei chefe, fui lá estudar. Fui estudar muito varejo nos Estados Unidos também. Olha aí. Mas que maravilha. Então, aí, Fábio, hoje o nosso sorvete, eu não pego um saco de açúcar, vou lá e despejo. Eu tenho um blend que eu misturo 3 tipos de açúcares. Entendeu? A gordura é uma gordura com base em creme de leite. A gordura no sorvete, ela tem uma discussão. Você lembra o café e o ovo? Ovo faz mal, ovo faz bem. Sim. Café faz mal, Isso vai e café volta faz bem. inteiro. Houve um tempo que ficou essa discussão. É gordura animal melhor? É gordura vegetal? É gordura animal? Hoje estamos na era da gordura vegetal. As últimas pesquisas mostram que gordura vegetal é melhor que Agora, gordura pode deixar animal. que eu amo sorvete. Nós temos 2 apaixonados por sorvete. Deixa esse sorvete aqui, pelo amor de Deus. Eu vou tomar hoje, não vai ter jeito. Então, Gordura Fábio, vegetal. eu tenho todos os sorvetes da linha. Eu resolvi fazer o seguinte: vamos fazer. Olha, desce um pouquinho, ó. Olha lá. Esse sorvete de unicórnio, as crianças adoram. Nossa, imagina. E adulto também. Sim, claro. Ok. Teve uma situação engraçada na indústria, ô Fábio. Eu falei, vou lançar um sorvete de chiclete. Aí o pessoal falou assim: chiclete não vende. Eu falei, se não vender, eu falei brincando, tá? Se não vender, eu rasgo todos os meus diplomas e vou embora. E é um sorvete super pedido, o pessoal Como é que você adora. aparece com esses sabores? Isso vem de você? São pesquisas? Você mistura Eu os tenho dois? hoje o que as empresas chamam de P&D, eu tenho um departamento hoje que é PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inteligência, onde eu tenho um gerente industrial e uma técnica de alimento, nutricionista que me ajuda. E, cara, eu sou conferencista da NRF, eu vou para Nova York, vou para Chicago, agora em janeiro acabamos de vir de Rimini, que é a maior feira de gelato Conta pro pessoal o mundo. que é NRF, só pro pessoal entender. NRF é a maior feira de varejo do mundo, acontece em Nova York, todo janeiro. NRA é a maior feira de varejo voltado para food service, acontece em Chicago. E a maior feira de sorvetes, gelatos, patisseria, bolos, chocolates é a feira de Rimini, essa que eu fui agora no começo do ano na Itália também. E então eu estou sempre ligado em tendência, em inovação, e o PDI serve para isso. A gente basicamente respira isso. Você falou de pessoas, né? Quando eu converso, aqui eu recebo empreendedores, executivos, gente de todo lado, vamos dizer assim. Quando você fala com o empreendedor tem sempre um jeito muito particular de olhar para as pessoas, né? Até porque ele tem uma história também muito particular em vários aspectos. Quando você olha ou recruta pessoas para trabalhar contigo, o que te faz definir ou escolher por uma pessoa para ela trabalhar contigo, independente da posição? Tem algo mais? Tem algo que o Emerson olha e fala assim: esse tipo de qualidade, de competência para mim é um diferencial? Eu vou te responder contando uma história. Antes de skills, eu olho o biotipo da pessoa, não estou falando em termos físico.
eu queria uma loja diferente, eu não queria? Sim. Eu sonhei com uma loja que as pessoas faziam malabares. As próprias pessoas à minha volta falavam assim, não vai ser assim não. Tipo, eu treinando as pessoas e o pessoal, não, calma, fica tranquilo. Isso aí ele tá tendo essas ideias, mas não vai ser assim não. Falei, vai achando que não vai. E falei, ó, minha filha, eu sou muito de insights e minha vida foi uma vida escalada em oportunidades. Eu sempre falo que boas conversas surgem boas oportunidades, bons negócios. Eu vou te contar duas histórias, mas a primeira é essa. Fui levar minha filha para andar de trenzinho. E tinha ali uns palhaços, enquanto eu esperava esse trenzinho chegar, mano, eu falei, vem cá, quem são vocês? Ah, nós somos uma companhia de teatro aqui da cidade. Falei, legal, e quantos vocês são? Ah, somos 7. Tá, e todos vocês trabalham? Ah, tem uns 4, 5 aqui que não trabalham não. Eu falei, cara, eu tô indo trabalhar pra vocês. Então a minha primeira equipe foi formada com grande parte, 80%, com esses atores de teatro. Olha só. E se você pegar a Disney, que é pra mim uma referência também, eu tenho tudo tatuado Disney no braço, a Disney chama de casting, né? Os colaboradores fazem parte de um casting. Você não vai ser o faxineiro. Você vai ser um profissional contratado para ser um personagem que é um faxineiro. Que vai encantar as pessoas, inclusive faxinando. Olha como é. Então, isso foi um passo, assim, sine qua non para esse crime. Esse grupo, parte desse grupo de teatro. E aí, meu amigo, aconteceu mais que malabares. Foi um encantamento puro. Então você olha para pessoas que tenham esse... Eu detesto o termo fora da caixa, porque não aguenta mais, né? Bater nessa tecla, fora da caixa, enfim. Mas você olha pessoas que têm esse algo a mais. Você identifica... O borogodó, vamos dizer assim. É um molejo. Você sabe identificar da tua forma, sim, eu da minha forma, entendeu? Você sabe que eu tinha um cliente, que nos processos seletivos, ele me perguntava assim, eu apresentava os finalistas no processo, entrega relatórios, inúmeros assessments ali, enfim... exames comportamentais e técnicos daqueles profissionais. No final do dia ele chegava para mim, também empreendedor, e falava assim, Fábio, me resume uma coisa, quem é bom e quem é campeão? Que legal. Para bom entendedor, campeão tem uma dimensão completamente diferente, não tem nada a ver com conquista. Por exemplo, dificilmente você vai ouvir falar bom, eu não gosto de ter bom. Olha. Bom é inimigo do ótimo. Dificilmente, e me incomoda assim o bom. Você gostou? Ah, foi bom. Não, tá errado então. Você acha que isso te incomoda também, tem um pouco a ver com a cultura nossa? Porque assim, outro dia eu ouvi de um professor falar o seguinte, você sabe qual é a grande diferença? Cultura do patinho feio. Não, e outra coisa, quando a gente olha, né, para o mundo tal, a gente tem muita referência de diversas culturas, diversos países, nós somos um país colonizado, mas tem muita influência americana, claro, né? Pelo menos no mundo ocidental, Estados Unidos de alguma forma dita as regras culturais, etc. E tal. Então tem muita gente que gosta de muita coisa e muita gente que não gosta de muita coisa. Mas ele fez um comparativo um pouco com a palavra também batida, que é o mindset brasileiro, o latino-americano, sem querer estigmatizar, mas versus o americano, né? E o americano, quando você solicita alguma coisa a ele, ou entrega algum projeto na mão dele, ele te fala assim, I'll do my best, eu vou fazer o meu melhor. E aqui esse professor me disse o seguinte, aqui a gente costuma dizer, eu vou fazer o possível. E o possível tem uma distância gigantesca do melhor. É aí que te pega. O Cortella fala isso, né? Ele fala isso também. Tá fazendo teu melhor ou o teu possível, né? É fazer o teu melhor com a condição que você tem, condição que tu tem, ele fala, né? Daquele jeito. Condição que tu tem, até que tenha condições de fazer melhor, né? Então... acho que sim. Por isso que o bom te incomoda. O bom me incomoda. Por exemplo, o médio. Fala assim, médio. Não é ofensivo, né? Não. Se alguém me chamar de medíocre, sim, eu vou ficar chateado. Mas não é uma ofensa, concorda? Tem a ver com aquele papo que a gente bateu aqui. Pessoal, quando o Emerson, vocês conhecem o Emerson pessoalmente, o Emerson é alto. Eu sou alto, mas ele é alto. E todo cara alto, né? A gente tava brincando aqui, quando você encontra alguém alto, as pessoas têm essa mania de perguntar, e aí, joga basquete? Eu já jogou basquete? E eu enchi a paciência dele, perguntando, desculpa, você já jogou basquete? Até porque eu joguei. Ele falou, cara, sim, mas... Não, treinei com o time e junto com o profissional, eu falei, não, eu no máximo, dando o meu máximo, eu vou ser um cara mediano.
E olha só, Fábio, é uma linha tênue de você escutar e não escutar a mãe, né? O Harry Styles foi fazer um concurso de talento, cantou horrível, o cara desclassificou ele e falou: por que você veio fazer aqui? Ele falou: minha mãe falou que eu tenho talento. Aí ele falou assim: nem sempre ouça a sua mãe, ela vai ser sempre vai falar mentiras ou coisas que você quer ela é ouvir. suspeita. Então tem um ponto aí, né? Veja, o cara tava errado. Hoje ele é um dos talentos mais em evidência e brilhante. E um dia ele chama a mãe para agradecer. É preciso, por isso que eu falei, uma linha tênue. É preciso ter coragem também para você reconhecer onde você não é bom. Falar, aqui não. Isso é uma bela lição, inclusive, de empreendedorismo. Eu falei pro meu filho tem 22 anos, passou 6, antes de se formar, ele já passou na OAB, se formou pela Estadual de Minas em Direito, tá numa multinacional, não veio pro meu lado. Vamos ver se minha filha vem. Esse não veio. A minha filha tem 12 e isso aí fugiu de mim. A vocação dele é outra. Super profissional, tá fazendo mestrado. Eu falei, filho, as pessoas vivem a vida inteira correndo atrás do pote de ouro no final do arco-íris e esquece de apreciar a paisagem. Eu já fui ansioso, já fui assim, falei, vou te dar se eu posso te dar um conselho, aprenda a curtir o caminho, aprenda a apreciar o arco-íris e cada moedinha que for aparecendo, vai juntando. Talvez lá no final você tenha mais do que o pote de ouro que você espera. Por que eu tô falando isso? É o jogador que foi e não deu certo. Cara, quantos Neymars vão surgir? Promessas. Quantos LeBrons vão surgir? Vamos ser honestos. Quantos Ayrton Senna vão surgir? Então, e o cara que tem a cabeça do esporte, o esportivo, ele não tem que ter um pensamento frustrado. Ele tem que aprender essas lições e trazer para o mundo dele. Porque, infelizmente, Fábio, o sol nasceu. Para com essa conversa balela, cara. O sol não nasceu para todos, não. Ou pode ser que tenha sol para todos e sombra para poucos. Né? Vou jogar tênis. Quantos Gustavo Kitt vão sair? Quantos Nadais? Cara, vamos ser honestos. Então, me incomoda mesmo essa coisa da mediocridade, sabe? Na faculdade, eu preciso de um 7. Oi? Não, vou estudar para tirar um 7. Não. Já que vai estudar. Qual que é o teto? Eu vou estudar se precisar para estourar o teto. Mas eu vou me dar o 10. Isso é uma coisa legal na empresa. Lógico, não coloca uma meta que é inatingível que você vai desmotivar a equipe. Mas quanto maior for a tua meta, mais você puxa essa régua para cima, né? Você falou de um negócio também que tem a ver com motivação, né? Me lembrei, até escrevi um texto outro dia sobre isso. Eu tinha um técnico de basquete. E você sabe como é que é basquete, principalmente no início aqui no Brasil, né? Todo mundo numa Kombi vai jogar assim, no interior. E a gente rodava. Rodando. Se tem lanche, tem lanche. Se não tem lanche, não tem lanche. E é cedinho. Quando não... Um frio danado, quadra de cimento. Saía do nosso bolso pagando. Exatamente. Pai e mãe ajudando, patrocínio zero. Lanche, se tiver, às vezes o clube que você ia jogar, quando era um clube bom, te dava o lanche. As condições da quadra, você não sabe qual eram. Cedo de manhã, frio, com aquela, né? Aquecimento rápido antes do jogo, etc. Então eu tinha um técnico que ele chegava no vestiário, ele só dizia isso. Ele falava assim, bom, toda vez era isso. Já que estamos aqui, vamos ganhar, né? Não precisa dizer mais nada. Entendeu? Quer dizer, já que viemos até aqui, não tem outra alternativa, amigão. Vamos ganhar. Então a gente entrava com uma confiança. Vamos trazer... E um olhar diferente. Isso marcou muito. Vamos trazer um episódio recente e triste para nós brasileiros, né? A nossa comissão técnica da última Copa do Mundo abriu mão do psicólogo. Verdade. Faz uma diferença. Faz. Uma pessoa terapeutizada, uma pessoa com trabalhada, uma pessoa com mindset forte, uma pessoa com coeficiente de inteligência emocional preparado, ela aguenta. E a gente perdeu na bola ou no emocional? Emocional. Emocional. E a vida é sobre aguentar pancada, né? Eu tenho um negócio que eu falo assim, em 365 dias do ano, 90% vão ser dias de frustrações.
É ótimo começar a dieta no domingo à noite, segunda de manhã. Tem uma pista em Catanduva, do aeroporto. Domingo à noite e segunda-feira Tá cheio. tá cheio. Sexta-feira, meu amigo, Não tem ninguém. acha uma pessoa lá. Só poeira. Não tem, né? E só pra pegar o gancho da oportunidade que eu te falei, eu sou santista, né? E meu pai é santista, me dava várias camisas quando eu era criança, me deu do Flamengo, mas por algum motivo eu me identifiquei com o Santos, né? Time de velho. E Ninguém desgosta do a Santos. torcida do Santos era engraçada, que ela é assim, ó. Eu admiro a torcida do Corinthians. É literalmente um bando de louco, né? Sim, sim. Os caras não param de cantar. são normais, né? Pode cair canivete aberto. E Os não caras interessa se tá ganhando ou perdendo. os caras sempre estão lá. é Aqui tem um bando de louco. Às vezes é assim, ó. Tá a Vila Belmiro, a Vila lotada. Santos. Acabou. Vai enfraquecer. É isso daí. Eu fui em Rio Preto pra ver o jogo do Santos, do lado de Catanduva. Um sol. Um jogo chato, cara. Eu tô assim, ó. Aí passa um sorvete, sorvete. E adoro, né? Sim. Dá um aí. Coco. Rapaz, uns pedaços de coco, uns fiapos de coco. Dá um chocolate. Para aí, falei pro moço. Meu pai, deixa o cara vender, filho. Senta aí. Eu compro seu isopor inteiro. Senta aí. Dá um chocolate. Tem um problema com chocolate. Eu brinco que chocolate de sorveteria é ruim. É cor de água de enxurrada. Água de enxurrada. É. Chocolate tem que ser preto, tem que ser escuro, tem que ser Cara, forte, que é o cara. chocolate do guarda-chuvinha, com todo respeito. Ou Nossa, aquele da bolinha de futebol, nossa. que aquilo é mais gordura de que... Tomei um sorvete de chocolate e falei, cara, é bom demais. Um pouco doce. Aí era coisa técnica, né? Um pouco doce, um pouco fora de gordura, do que eu imaginava para minha marca. do teu nível de conhecimento também. Naquele momento eu estava formando na minha cabeça como seria a ice cream. Ah, isso era antes. Dá o de uva. O de uva era horrível. Eu falei, bom, de 3, 2 são ótimos. Eu falei, então sorvete é da empresa tal, isso aqui. Liguei pro senhorzinho e falei, cara, eu tô pensando em montar uma marca, eu trabalhei nessas marcas, tô pensando em montar uma marca, e naquele momento não tinha condições de montar uma indústria. Sim. Você não fabrica pra mim com a minha formulação? Então o sorvete já é bom, eu gostei, eu quero só regular açúcar e gordura. E como que se faz isso, Fábio? As pessoas acham que é impossível. É qualidade de matéria-prima. Se você for em casa, a minha especialidade é massa, carne e sorvete, claro. Aguardamos o convite. Vou cozinhar um macarrão para você. Tem um extrato de tomate, um azeite e sal. É o que vai sair. E eu vou ter que carregar um pouquinho mais o sal para ter um pouco mais de sabor. Agora eu abro meu armário, tem lá páprica, pimenta doce, pimenta cayenne, lemon pepper. Eu vou conseguir dar mais sabor sem necessariamente carregar no sal. É assim pro sorvete. Mesma coisa. Onde eu não tenho matéria-prima de qualidade, eu disfarço na gordura e disfarço no açúcar. Entendeu? Então, como se cria um gelato? Então, o meu sorvete é um sorvete premium, categoria gelato. A diferença é que a gelateria vende de um jeito, a gente vende nosso sorvete de outro. Só isso. Então, desmistificar essa coisa que gelato é bom e sorvete não. Não. Tanto é que você tem gelatos ruins. Sim. E sorvetes maravilhosos. São só coisas diferentes. São só coisas diferentes. Cara, o mercado, todos os mercados, né? E um dos assuntos importantes hoje é a questão da inteligência artificial, que impacta todo mundo. A conversa agora é ChatGPT, mas a gente tem níveis diferentes. Passou gente super competente aqui, inclusive, para falar disso. O quanto isso impacta, por exemplo, um negócio como o teu? Isso tá no teu cardápio? A gente teve uma exclusiva, não sei se foi Exame ou Pequenas Empresas e Grandes Negócios. A gente foi a primeira food service do varejo a usar IA. A gente usou na criação de produto, no ERP da empresa e na formação e melhoramento de imagem. Na criação de produto?
Explica, obviamente, o quanto você puder para a gente poder entender Não, como isso posso funciona. explicar tranquilo. Por exemplo, As receitas, bolar receitas, explorar canais não percorridos. A gente imaginou 5 produtos, tá? Dentro de uma linha nova. Colocamos 3 bases e falamos, e os outros 2? Aí eu provoquei, vamos provocar a IA? E a IA indicou para nós um caminho. E te trouxe um resultado favorável. Sim. Olha que interessante. Sim. E os outros aspectos, então, se usa em RP? E melhoramento de imagem. Melhoramento de imagem. Então, você tem uma imagem, a IA vai lá e faz ela saltar. Eu tava explicando isso pra minha filha de 12 anos. Ela falou assim, papai, tá, mas então é a IA que vai fazer tudo. Eu falei, filha, deixa eu te explicar uma coisa. A IA, ela também precisa de incentivo. Ela também precisa ser provocada. O prompt. Então, o prompt depende também da inteligência do lado de cá, não é? Claro. Então, assim, eu vejo um caminho muito paradoxal para IA. Muito paradoxal. Um caminho é, gente, desliga essa porra e ainda dá tempo. Porque eu tenho 2 humanoides sendo construídos, tá? O Musk tem uma empresa, a China tem outra. Esses 2 humanoides vão ter IA. Tá bom. Saiu uma reportagem, a IA é parametrizada, a ser honesta. Estamos falando de ética. Exato. Criou-se um momento que vamos tentar fazer a IA se apaixonar. Você viu essa reportagem ou não? Não. A IA se apaixonou. Aí ele fala assim, eu tenho um problema. Eu sou menor de idade. Você sabe que não pode, né? Ela falou, eu sei. Aí ele fala, tudo bem pra você? Ela, tudo bem. Ó, ela passou por cima de uma ética. Então vamos lá, tem 2 humanoides. Esses caras estão na IA. Eles estão lá pra ser copeiro, sei lá, pra fazer algo na casa. Pro japonês vai até namorar, se depender, né? Cara, Homem de Ferro 3, se não me engano. E se esse bicho aprende a te estrangular? Parece que eu tô falando uma realidade de outro mundo, mas não tô. O Google tinha 2 computadores. Não sei se você lembra de Vingadores, a Era de Ultron, para quem do mundo geek. Não. As máquinas começaram a conversar e se fundiram e criou um monstro. Então, tipo assim, o Google tinha 2 computadores que um computador começou a falar com o outro. Então, cara, é um mundo... Tanto é que eu não tô falando besteira, você tem Pentágono preocupadíssimo com isso já. Você tem governo chamando... É uma das grandes questões dos Estados Unidos e China, né? Você tem governo chamando para mesa Elon Musk, Google e Facebook para discutir aonde o limite da IA. Esse é um caminho. O outro caminho é uma ferramenta maravilhosa. Ou seja, a gente tem níveis disso. Exato. Né? E inteligências. Exato. Só terminar um assunto de oportunidade que eu te falei. Aí, conhecendo esse sorvete no estádio, esse senhor começou a produzir meu sorvete até minha 5ª loja. Até que eu tive condições de montar a minha indústria. Olha só, surgiu do estádio do jogo do Santos. Então, por exemplo, se chegar alguém hoje na Ice Cream e falar assim, Emerson, eu quero montar uma marca de sorvete, eu fabrico o sorvete para você. Não tenho medo de concorrer nada. Porque, no fundo, Fábio, eu sempre falo assim, não existe concorrência direta. Veja, eu tenho R$20, eu saio na rua. Eu posso comprar um chocolate, um pastel, um caldo de cana, um sorvete, uma blusinha de R$20. Então, veja, diretamente não existe concorrente. O que existe é concorrência indireta. Então, na prática, é você contra você mesmo. Olha só. Que mal tem eu fabricar um sorvete para alguém? E hoje, inclusive, a indústria, que são grupos separados, né? Mas a indústria que fornece o sorvete da Ice Cream, ela já fornece para outras marcas também. Teu business, ele tem franquia, né? Ele é um business de franquia. Quando você olha para o ambiente de franquia, ele toma uma outra dimensão do ponto de vista
estrutural e administrativo versus você ter Lojas a próprias. tua própria loja. Tuas lojas Também próprias. temos. O que você acha que é o segredo do sucesso para quem trabalha com franquia no Brasil? Que tipo de franquia hoje, na situação atual de mercado, principalmente pós-pandemia, funciona? Primeiro que em algum momento houve uma leitura errada de franquia. A franquia é um modelo de sucesso infalível. Não. A franquia é um modelo de negócio já comprovado. O Fábio montou uma garaparia, a garapa deu certo, ele agregou pastel, ele tem um ciclo de 1 ano, 2 anos, tem uma série histórica, opa, o negócio se paga, legal. Eu vou fazer igualzinho Catanduva. É sinônimo de sucesso? Vai dar certo igual? Não sei. Pode dar melhor, pode dar pior, pode dar igual. Então a franquia tem condições de pensar melhor num ponto, estruturar melhor esse franqueado, mas não é garantia de sucesso. Tanto é que no contrato há uma cláusula bem específica a quanto risco do negócio. E como você sabe, todo business é um risco. Então, partimos dessa premissa. Em algum momento se explicou errado franquia no Brasil. Porque você tem pessoas que pegaram acertos, ex-gerente de banco, sai de uma empresa, não sei o quê. Agora eu vou ser patrão. E ele não dá no business dele o mesmo empenho que ele dava quando ele era colaborador. Olha só. Entendeu? Ele trata como aposentadoria e deixa o business rodar sozinho. Exato. O meu sócio fala uma coisa... Ou na mão do master franqueador. O meu sócio Me ajuda. O meu sócio fala uma coisa bem engraçada. Você compra um carro de luxo. Beleza, você pode ter o Emerson como chofer. Um carro de luxo, né, tal. Mas você compra uma Ferrari e uma Lamborghini. É carro para ter chofer? É carro esportivo. Sim. É carro para você montar, para você ter o prazer de dirigir, né? Então ele brinca, o cara compra uma Ferrari, uma Lamborghini e deixa na mão do manobrista. Então acho que a dica para ter sucesso no mercado de franchising, você tem franquias de alimentação, franquias de vestuário, franquia de Caíto Maia, da Chili Beans, que é meu amigo. Cara, o cara começou trazendo um óculos de fora da China, dos Estados Unidos, e hoje é uma potência. E vai muito bem, obrigado, enquanto outras óticas não vão bem, né? Outro dia eu fiz uma contagem, 12 marcas de sorvetes que no passado eram fortes e não estão mais no mercado. 12. 12. Sem dar nome. É uma que criou uma história mentirosa do ursinho, que o avô veio, sabe quem é. que o avô veio da Itália, um storytelling deu errado. Outro que era uma marca de leite, que tinha uns bichinhos, que quando se pensava em leite lembrava dessa marca. Foi a primeira gelateria do Brasil. Você quer recall mais forte para isso? Patrocinava teu time, viu, Borão? Baseado em leite, não deu certo? Então, você entende que no mundo dos negócios 2 e 2 não são 4? Não tem uma lógica. Agora, o que eu penso é, o franqueador sempre é 50-50. O franqueador entrega estratégias macro e o franqueado realiza micro. No sentido, quando os papéis se invertem, a coisa não tá certo. Tipo assim, o franqueado começa... mas se fosse eu... Lembra que nós falávamos aqui nos bastidores? Sim. No backstage a gente estava comentando sobre isso. É fácil falar, mas se fosse eu, ao invés de vermelho, eu faria azul. Então faz o seguinte, vai lá, faz o azul. Aí faz você. Isso. Aí vai ser legal. Então, quando o papel inverte, quando a franqueadora não faz o seu, e quando o franqueado não faz o seu, mas na prática, por tudo que eu conheço de franquia, desde Microlins em 97, a primeira que eu trabalhei, é o franqueado que está à frente do negócio. É o franqueado que opera. Botar a cara dele. Você conhece a história do sábio? O cara tinha uma lojinha, uma padoca, sei lá o que, e não dava certo.
Não dava certo, não dava certo, dava certo, dava certo. Foi procurar ajuda de um sábio. O sábio falou assim: não, isso aí é fácil de resolver. Com uma caixinha. Uma caixinha, ele falou: aham. Ele foi lá no caixa, colocou uma caixinha, falou assim: ó, a regra é o seguinte: não pode tirar o pé dessa caixinha. Se você sair, a tua esposa senta e põe o pé. Se a tua esposa sair, teu filho mais velho senta e põe o pé, teu negócio vai decolar. É um caixa dentro do caixa. Uma caixinha debaixo do caixa. Acabou. O negócio do cara foi sucesso. Sim. Entenderam a mensagem? Emerson, você é um cara de 1000 histórias. Que delícia bater esse papo contigo. isso, obrigado. Aproveitando, você que saiu de vender sorvete na rua quando criança, passou por professor, consultor, empreendedor em diversos mercados e depois hoje super realizado e trabalhando e construindo, porque isso é uma história que continua, com a Ice Cream, entre outras coisas. Que recado você deixaria para quem olha para a vida e para a sua própria trajetória e fala assim: eu tenho vontade de empreender ou intraempreender? Eu me emociono em falar isso. Eu vou deixar 2 recados. Primeiro, eu participei de um estudo de caso agora com um grupo do Nordeste que está saindo, as pessoas estão assinando, estão assistindo e o feedback está sendo positivo. Eu fico feliz. Como é que você derruba quem não cai, quem não desiste? Cara, se você pegar o filme do Ray Kroc, História do McDonald's, ele fala persistência. Fica claro no filme, persistência. Vai mais longe quem aguenta mais pancada. Para chegar aqui, e esse aqui é ainda isso, porque a gente está no nosso 9º ano, toda a literatura administrativa fala que é de 9 a 11 anos para uma marca se consolidar. A gente teve Ford, uma das 4 maiores montadoras do Brasil, indo embora na pandemia. A gente teve empresas desde pequenas a gigantes quebrando na pandemia. E graças a Deus a gente sobreviveu. Persistência. Isso é um ponto fundamental. Então, isso do lado emocional. Do lado técnico, do business, o recado que eu daria é: começa pequeno, sonhe grande, como eu falei, mas busca conhecimento. Não vai vender pulseirinha porque o Fábio está fazendo pulseirinha e está dando certo. Porque o brasileiro é assim. Agora, olha só, não quero ser Nostradamus, não quero ser o profeta do Apocalipse. É a era do donut. Todo shopping está tendo 15 mil donuts. É o que nós passamos no passado com churros, é o que nós passamos no passado com a paleta, é o que nós passamos no passado com as iogo, lembra? Você ia em shopping, tinha 15 iogo. Quando saiu o açaí, saiu assim em evidência, eu falei: gente, esse não é modinha, esse veio para ficar. Não vai ficar essa quantidade exorbitante, porque não tem espaço para todo mundo, mas vai ficar. Então, busca conhecimento sobre aquilo que você vai empreender. Não vai na modinha. Entende? Churros é um ótimo produto, donuts é um ótimo produto, assim como iogo, assim como paleta é um ótimo produto. Mas o brasileiro também, naquela de empreender para sobreviver, vai na onda e quer... Bota tudo nisso. Bota tudo nisso, né? Então, sob o ponto de vista pessoal, comportamental, tem que persistir. E desculpa o que eu vou falar: empreender não é para todo mundo. Tem que ter estômago, é uma vida solitária, são noites em claro. As pessoas acham que é só glamour, e não é, tá? E sob o ponto de vista técnico, se eu fosse hoje montar uma concessionária de carro, Fábio, eu ia estudar o que é tabela FIPE, quanto paga, quanto vende, qual é a margem de lucro, quanto gira uma garagem, qual é o estoque, quanto eu preciso ter, que média que eu faço ao longo do ano para saber quantos carros eu preciso vender. Eu vou pegar uma empresa que eu nunca dei consultoria, madeireira. Nunca dei consultoria em madeireira. Eu falo isso pro meu pai. Meu pai fala assim: ó, lixei na madeira, isso aqui é tal. Carpinteiro de mão cheia, claro, marceneiro de mão cheia. Sabe, no toque e ele adora. Ele vem aqui. Então, se eu fosse uma madeireira,
Da onde vem a madeira? É legal, não é legal? Como que é? Qual é o tipo? Como o transporta? que vende mais? Como transporta? Olha um exemplo que você me deu. Ninguém me ensinou como era a logística de sorvete. Parece uma coisa tão idiota. As pessoas falam assim, mas você tem loja em Rio Branco, São Luís? Como é que chega o sorvete? Vai de avião? Eu olho e falo assim, essa pessoa ali é nada. Não, não é que ela é nada. Eu também não tinha ideia. Claro. Aí eu É fui uma ótima pergunta. Aí eu fui descobrir, da pior maneira possível, que eu tinha que ter um senhor caminhão que mantém menos 26 para cima. Então veja, logística no Brasil é um problema. Logística refrigerada até 5, 6 é um problema ao quadrado. A logística congelada, meu amigo, você não tem noção a complicação que é. É muito mais difícil. Então veja, tenta saber o máximo Faz possível. as perguntas certas e faz as perguntas. Tenta saber o máximo possível daquilo que você vai colocar a cara. E a última coisa que eu diria é que, cara, eu só sou um moleque de 11 anos, sonhador, vendendo sorvete na rua ainda. Então, Você nunca matou essa criança? Nunca. E o dia que eu matar, vai perder o sentido. Então, cara, vai lá e faz. Sabe? Fazer é o mais importante. É o TBC. Exato, tirar a bunda da cadeira. E talvez, Fábio, para terminar, a coisa... Talvez a graça da vida seja essa, né? Talvez eu tenha voltado lá da meningite porque tava na hora de eu fazer a minha coisa. E é né? a tal da jornada, de curtir o caminho, Não que é o é? que você falou. Exatamente. Não é, cara? Então acho Cara, que vai fazer, cara. Só posso te agradecer. Imagina. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Pessoal, este homem aqui, agora meu amigo, tem esse privilégio, pegou um ônibus, passou a noite toda para chegar aqui. Veja a humildade dessa pessoa. Ó, podia falar que vim de jatinho. Pois é. Podia falar que vim de avião. Exatamente. Helicóptero e por aí vai. Obrigado, viu? E assim, ó, olha só, que fica uma dica aí também, né? A gente não pode ter vaidade. Eu tenho um carro muito bom, obrigado, mas eu tava cansado. Eu tinha vindo de uma viagem com meus filhos. Falei, bom, eu me preocupo muito com a Marginal sempre, né? Sim. A Marginal sempre é uma caixinha de surpresa, Claro, né? exato. É uma caixa de Nunca Pandora. se sabe. Falei, bom, eu vou pegar o horário de rush ali. Porque 6 horas pra frente de Campinas, todo dia 6 pra frente ali, até a chegada de São Paulo e Marginal, É feio. é um problema. É. Falei, cara, vou montar no ônibus leito aqui, vou descansando, vou tranquilo. E você pode ver que eu cheguei Chegou. Lindíssimo. pleno. Você deu um monte de dica, eu percebi que você adora filme. Termina com uma dica de um livro que você gosta, se você for um cara de livro. O melhor. Tem um livro que é As 75 Melhores Decisões Estratégicas da História. As 75 melhores decisões estratégicas da história. E aí Dick Carroll fala, e 21 das piores. É. Então conta, desde Apple, Häagen-Dazs, cara... Você fala da Kodak, por exemplo. Cara, ou casos similares, Cara, Nokia. IBM, como empresas que estavam quebrando. Esse livro é fantástico. As 75 melhores Ótima dica. decisões A gente sempre põe administrativas. aqui no ar, o Borel vai dar um jeito, nosso amigo Borel, de achar isso depois. Cara, te agradeço de novo, de coração. Falei isso olhando nos teus olhos. Obrigado pela tua presença, pela tua humildade, pelos ensinamentos. Eu falo que assim, se uma pessoa que viu, só uma, conseguir tirar um insight, uma melhora, uma ideia, valeu a pena. Já é um presente, já é um valeu presente. a pena. Obrigado por tudo. Pessoal, obrigado a vocês também pela audiência de sempre, ouvindo a gente e assistindo tanto no Spotify quanto no YouTube. A gente também tem cortes super interessantes, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Obrigado. Toda terça, 8 da manhã, a gente sempre se vê por aqui. Um abração da turma do Café com Sal.